Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com paz, com muita saúde, né? E alegria nos corações. Vamos pedir licença para fazer a nossa prece de abertura. Então, primeiro a gente agradece ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, que possamos prestar atenção e trazer para dentro de hoje essas reflexões, que Jesus, nosso mestre, nosso irmão, esteja sempre conosco, que os bons irmãos nos auxilie, nos impulsionando a gente ter força, vontade e coragem de colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. O foco da nossa leitura de hoje está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec deu o título A Fé que Transporta Montanhas. Esse capítulo vai falar do poder da fé religiosa, condições de fé inabalável, a parábola da figueira seca, as instruções dos Espíritos, que vai falar da fé, mãe da esperança e da caridade, da fé divina e a fé humana. O foco da nossa leitura são os dois itens, o 1 e o 11. O item 1, o Kardec deu o subtítulo O Poder da Fé, e essa passagem está fundamentada no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, 14 a 19. Segundo Mateus, aconteceu dessa forma. E depois veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Tenho apresentado a teus discípulos e eles não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: porque não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que quando tiverdes de fé, como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. É o poder da fé, né? O subtítulo já diz o poder da fé. Então Jesus está dizendo para a gente assim. Ele faz uma analogia, né? A referência ao grão de mostarda, que lá naquela época, quando Jesus estava aqui encarnado, ele era o menor grão que existia. Então Jesus pega o grão de mostarda, né? Para dizer para a gente como era a menor coisinha, né? Que tinha. Jesus fala assim: se vocês tiverem fé, tamanho do grão da mostarda, vocês vão fazer grandes coisas, né? Grandes obras, né? A ponto de transportar montanhas. Mas essas montanhas a qual Jesus aqui se refere não são as montanhas propriamente ditas, montanhas físicas aí, que não teria sentido, isso não iria mudar dentro da gente absolutamente nada. Mas são as montanhas que estão dentro da gente, são essas montanhas que a gente precisa transportar elas de lugares, né, dentro dos nossos corações, tirá-las, né, transformá-las. E ele fala que essas montanhas, né, quais são essas montanhas? Essas montanhas que a gente precisa transportar são as nossas dificuldades, né, as resistências, a má vontade, o preconceito, os interesses materiais, o fanatismo, o egoísmo, a cegueira, o orgulho e tantos outros obstáculos que estão aí no nosso caminho, que impedem a nossa caminhada, né? Mas voltando no início aqui, né, quando o homem chega até Jesus e fala que tem um filho que padece, que procurou os discípulos, né? E os discípulos não conseguiram curar. E aqui, dependendo da tradução, vai ter demônio, vai ter lunático, e acho que tem até outros nomes, né? Mas aqui nós estamos estudando a doutrina espírita, nós estamos falando do espiritismo. O espiritismo, né, não existe demônio, existem espíritos endurecidos, né, que provocam o mal, assim como pessoas encarnadas. Então, esses espíritos atrapalham muito a nossa vida. Então, a respeito disso, essa pessoa sofria de uma obsessão e foi Jesus ali, com o seu poder, com a sua autoridade moral, né,
e a sua tamanha fé, ele expulsou a aproximação desse espírito, dessa pessoa que padecia de tais males, como é citado aqui no Evangelho, né? E os discípulos perguntam a Jesus por que eles não conseguem expulsar, não conseguiram, e é por causa disso, por causa da nossa pouca fé. Mas como disse Jesus, no dia que a gente construir, né, conquistar um pouquinho de fé, por menor que ela seja, nós iremos fazer grandes feitos dentro de nós mesmos, as mudanças que a gente precisa fazer para sermos pessoas melhores. E aí no item 11, que é uma mensagem que veio em Bordeaux em 1862, né, uma mensagem de um espírito protetor que se identifica, né, se intitula aqui de José. E José vem falar, né, o subtítulo aqui é a fé, mãe da esperança e da caridade. Então ele vem falar dessas 3 virtudes necessárias à base de toda uma vivência nossa para com Cristo, né? Então ele começa falando para a gente assim, que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Então essa fé ela precisa estar em constante movimento, né? E que a fé é mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus. E quais são essas virtudes que vai aí nos conduzir a Deus, nos aproximarmos de Deus? A paciência, o perdão, a benevolência, né? A submissão a Deus, a resignação, a coragem, entre tantas outras virtudes que tem, né? Para que a gente possa se aproximar de Deus, que é a nossa transformação íntima, né? A nossa reforma íntima. E ele segue dizendo que nós devemos velar por a fé, né? Porque a fé é mãe da esperança e da caridade, que é uma consequência da fé. Que é uma consequência da fé, né? E que essas 3 formam uma trindade inseparável, né? Então esse triângulo, a fé, a esperança e a caridade, é um triângulo de forças divinas. Que ela se alimenta da outra, né? E não pode uma existir se não tiver as 3 juntas. Não tem como existir se não for as 3. Um rio, por exemplo, né? Para ele existir, ele precisa de suas nascentes. Se essas nascentes secarem, né? Esse rio vai secar, ele vai acabar. Então essa trindade, esse conjunto de forças divinas, né? Elas precisam estar juntos, porque uma abre caminho para a outra, uma alimenta a outra. Então elas precisam necessariamente estar juntos. E essa trindade de força divina, esse conjunto de força divina, como diz José, ela é a sustentação de uma vivência nossa para com Cristo. Ela é o que dá base, da sustentação para a nossa vivência com Cristo. E ele segue dizendo, né? Que a fé e a esperança que nos dá a toda a sustentação e nos dá a força para a gente ver aí cumprida a esperança, para a gente ver cumprida aí as promessas do Cristo. E a gente sabe que lá no Sermão do Monte, né, no Sermão da Montanha, Jesus trouxe ali 8 diretrizes para a gente caminhar. É como se ele dissesse assim: segue por aqui esse caminho que você vai ser feliz. Que o objetivo de tudo isso é a nossa felicidade, né? Então ele traz ali as 8 bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, e por aí vai, são 8. Então são esses caminhos, né? São essas as promessas do Cristo, esses caminhos para a gente ser feliz, porque faz isso aqui que você vai ser feliz. Então a fé ela abre o horizonte, né? E ali vem a esperança, e é através da esperança que a gente vai ver as promessas do Cristo sendo
sendo consumada, de que ela vai se concretizar, porque da esperança vem a caridade. A caridade nada mais é do que o amor, né, se expressando através da ação, através do bem que a gente faz ao nosso próximo. Então, eu peguei um comentário de um preletor, né, que faz umas palestras muito, muito bonitas, e ele fala pra gente o seguinte, ele fala assim, que a fé não é simplesmente acreditar, a fé não é simplesmente ter todo o conhecimento, né? A fé, ela é uma força divina que está dentro da gente, é aquela centelha que Deus nos dá, como uma frestinha de luz que nos guia a algo muito grande, é uma porta, né? E ali, através de você enxergar essa porta que se abre, esse horizonte que se abre através da fé, vem a esperança, que é o combustível para qual nos impulsiona na nossa caminhada. E dentro dessa nossa caminhada, junto com tudo isso, com a fé, a esperança de que as coisas vão melhorar, através da nossa melhora, que a gente precisa praticar o bem, aí está aí o amor, a caridade, a prática de colocar esse bem em ação. Como Paulo, né, nos traz uma belíssima orientação, onde ele fala da fé, que ele fala assim, que se ele tiver todo o saber, se ele pegar tudo o que ele possui de material e doar, se ele queimar o corpo dele, ou seja, ele pode ter tudo e fazer tudo, mas se ele não tiver fé, se ele não tiver amor, que em algumas traduções está escrito amor, nada disso vale. Então, fé, esperança e caridade, essa trindade divina precisa estar junto, porque uma alimenta a outra. E aí nós, aos poucos, através dela, nós vamos nos elevando, nos aproximando de Deus. E só a esperança e a caridade é possível a gente ser feliz. Então, essa é a orientação de hoje, né? E agora com o coração já mais feliz, né? Vamos fazer as nossas vibrações. Então vamos aproveitar esse momento e desejar o bem, meu Pai, para todo o nosso globo terrestre. A gente vibra por todos aqueles que fazem com que tanta violência aconteça, Senhor, para que a Tua misericórdia toque o coração desses irmãos, que Tu tenha piedade de cada um deles e que o socorro chegue a todas as pessoas que sofrem as consequências dessa violência, aqueles que estão abandonados, seja onde for, aos nossos parentes e amigos, encarnados e desencarnados, com o desejo de que todos estejam bem em paz. Vibremos também, Pai, para que haja vontade de todos os corações de pulsar, desejando aprender a amar aquele amor que Jesus exemplificou e deixou para a gente ser feliz. E agora vamos tomar o nosso passe para que a gente possa se fortalecer e seguir a nossa caminhada com mais determinação. Obrigada, Senhor, e vamos pensar naquela pessoa, onde quer que ele esteja, que esse benefício possa chegar a ela ali, levando o alívio. E a gente agradece ao nosso Pai por essa oportunidade, que tenhamos aí muita força, muita coragem de aproveitar esse ensinamento, que os bons irmãos nos auxiliem no entendimento, né, dos ensinamentos de Jesus, para que a gente possa aproveitá-los com mais leveza. Então, que o Senhor nos abençoe, meu Pai, e que se for da Tua vontade a gente possa se reunir mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus.